Estamos no ar com o terceiro episódio do nosso FelaCast. Estamos aqui com a Sara. Sara está em Tijuana, hoje no México. E tem uma história muito legal para contar. A gente estava discutindo aqui um pré-briefing antes de começar a gravar, que eu acho que vai servir de introdução para tudo que a gente vai conversar. Sara, você estava falando um pouco sobre a internacionalização do eu, né? Antes de falar um pouco da tua trajetória de vida, você me disse que é importante falar da tua ida para o México antes de falar da decisão que você toma na tua carreira, não é isso? É isso mesmo. Primeiro, eu sei, enfim, que a gente não está fazendo ao vivo, mas eu queria agradecer o convite. Eu gosto muito de ser sua parceira e obrigada, e espero, e vai ser um sucesso esse pontapé, essas novas ideias que vocês estão colocando no ar. Eu que agradeço e desculpa não ter agradecido antes do começo, porque eu queria fazer uma introdução legal, mas acabou que o papo estava tão bom. Então a recíproca é verdadeira, se não até maior, Sara. Você é uma inspiração grande para tudo que eu montei aqui até agora. Obrigada, que legal saber disso. Bom, respondendo a sua pergunta, né? E dando um contexto bem resumido, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, que hoje tem 40 mil habitantes. Qual cidade? Paraguaçu Paulista. Paraguaçu Paulista. No Oeste Paulista. E eu sempre tive muito estímulo da parte dos meus pais em relação a ler, a escrever. Em casa sempre teve jornal e eu gostava muito de ler crônica. E eu fui formando essa ideia na minha cabeça de ser jornalista muito cedo, sabe? Mas assim, mais cedo do que muita gente. Eu acho que com 10, 12 anos de idade, eu já sabia o que eu queria ser. Mas o que era uma ideologia de jornalista para você naquela época tão nova? Ser jornalista para mim era escrever artigo, escrever crônica, não era entrevistar. Era entrevistar também. Ser correspondente internacional eu sempre achei uma profissão muito bonita e eu sempre tive muita facilidade com português e com idiomas. Legal. E acho que foi essa questão, essa facilidade e curiosidade com o idioma, principalmente, que me deu esse empurrão, assim, porque em casa eu escutava do meu pai: você quer ser jornalista, você tem que aprender um outro idioma, né? Em casa a gente sempre teve muito estímulo de leitura, eu sempre fui rodeada de jornal, então eu comecei a consumir muito cedo o jornalismo, a leitura, e construir, enfim, com 10, 12 anos, acho que muito mais cedo do que muita gente, a ideia de que eu queria ser jornalista, eu queria escrever, eu queria ser correspondente internacional, e para isso eu precisava saber um idioma. Entrei num curso de inglês muito cedo, com uns 8 anos mais ou menos, mas assim, peguei firme com 12 anos, 13 anos. Com 14 anos eu terminei o curso de inglês, já era fluente. E aí eu comecei a investigar maneiras de eu sair, né, de uma cidade de 40 mil habitantes e começar efetivamente essa minha jornada para ser, sei lá, correspondente internacional, cronista, e descobrir o intercâmbio. E vim, enfim, foi pelo Rotary, eles têm um esquema de como se fosse um vestibular. Tá. E dentro da minha jornada, a opção que eu tinha, uma das opções que eu tinha era vir para o México, né? E uma desses lugares que eu tinha para escolher, eu era uma menina, eu passei no teste, eu tinha 14 para 15 anos. Você já sabia espanhol ou não? Eu já sabia, mas assim, sabia o espanhol básico do cursinho de 2 anos da FISC, assim, né? Tá. Que não era muito bom. E aí eu vi que eu poderia morar num lugar que usava os 2 idiomas. Então aquilo para mim foi um sonho, né? Assim, com 15 anos eu já sabia inglês. Eu poder ir para uma fronteira para falar: nossa, eu posso praticar os 2 idiomas, eu posso ser fluente nos 2 idiomas. Aquilo foi, né? É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Sim. E com 16 anos eu vim para cá. Mas por que o México? Ou porque era a melhor das opções? Ou porque você queria continuar no espanhol? Como é que funciona Não, isso? assim, sinceramente, quando eu acho que foi... Sabe aquelas coisas que você fala, ou é destino ou é sorte, assim. Sim. As coisas são exatamente como elas têm que ser. Eu tinha na minha cabeça que eu queria ir para a Indonésia. Nossa.
Só que eu era menor de idade e a Indonésia não aceitava menor de idade. Eu passei na 15ª posição da prova, né? E a gente tinha, acho que 40 lugares para escolher. E à medida que você vai, por exemplo, quem passa em primeiro lugar, ele tem todos os 40 lugares para escolher. Entendeu? Tá. Entendi, Então eu passei em entendi. 15º e o México era uma das opções. Como eu não podia ir para a Indonésia, na verdade, assim, Bruno, sendo muito honesta, eu nunca tinha cogitado a ideia de eu vir para cá. Eu sei que eu subi no dia da escolha, né? Assim, para o que eu faço agora? Eu preciso escolher, eu não posso ir para a Indonésia. Eu subi, olhei atrás, vi um mapa e vi que a vaga do México ainda não tava preenchida e falei, eu vou para o México. E você faz essa decisão na frente de todos os pais, de todos os seus outros amigos que passaram Nossa. na prova. E aí meu pai falou, vai para a Turquia. Aí eu olhei para a cara do Rotary e ele falou assim para mim, mas a Turquia, você é mulher. E era 2001, não, 2003, isso. Tá. Mas a Turquia, você vai ter que usar véu, você é mulher, eu não recomendo. E aí eu falei, não, eu vou pro México. E aí eu olhei, foi assim, eu olhei no mapa e decidi na hora. Mas então você tinha um apoio dos teus pais quanto a isso? Era o que eu ia perguntar também. 100%, assim, se Legal. não fosse, eu falei pro meu pai desde cedo, assim, eu quero fazer intercâmbio. Quando eu comecei a falar melhor o inglês, eu falei, tá, agora eu quero ser jornalista e quero fazer intercâmbio. Meu pai falou, se dá seus pulos e eu assino autorização, porque no caso do Rotary, né, você vem de graça. Você recebe alguém na sua casa e você paga você recebe aqui da família com quem você fica e você paga, né, no mesmo tanto para a pessoa que você recebe. Então, praticamente, você não tem aqueles custos que um intercâmbio particular te proporciona, Tá. né? E eu acho que, assim, essa formação com 16 anos, você sair de uma cidade do interior, que eu sou filha única, então, assim, eu tinha absolutamente todos os privilégios de uma adolescente, né? Uma casa com MTV, no interior, cursinho de inglês, cursinho de recuperação. E aí te jogam numa fronteira que é uma das fronteiras principais. Você já foi pra Tijuana direto ou passou por Já alguma? vim para Tijuana e Tá. era uma época em que a questão de Tijuana assim era muito mais famosa aquela sexo, drogas e marihuana, né? Como era muito assim. Então, assim, eu fui jogada aqui sem entender direito qual era o contexto. E eu acho que se não fosse por esse período, desse 1 ano que eu passei, de eu ter realmente reforçado o espanhol e hoje, né, ser fluente em espanhol, eu acho que isso assim foi o primeiro passo para uma construção sólida para a carreira que eu tenho hoje, Sim. né? Porque você sai completamente da sua zona de conforto, você aprende, você convive com outras pessoas. Eu era filha única, então eu fui parar numa casa em que tinha outras 2 irmãs, um menino de 3 anos, completamente diferente do que eu estava acostumada. A família trabalhava o dia inteiro. Então, eu cheguei, eles depois de, sei lá, 20 horas de viagem, um voo perdido, sem celular, não existia celular naquela época, Isso você tinha quantos anos? 16. 16. Tá. E aí você chega, eles, assim, literal, eu cheguei em San Diego, né, que é a cidade dos Estados Unidos aqui que faz fronteira com Tijuana. Eu cheguei lá, aí você cruza uma fronteira, então assim, já foi um choque. Sim. Eu tô chegando num país, eles estão vindo me buscar num país, eu tô passando para outro, sem absolutamente essa passagem do país de lá para cá, não tem nenhuma fiscalização. Eu sou menor de idade. Os caras simplesmente, eu cheguei, eles me deixaram na casa deles e falaram, a gente se vê mais à noite, porque eles tinham que sair para trabalhar. E você fala, mano do céu, e agora? O que eu faço? Né? Aí eu lembro, assim, que eles na cabeça deles, assim, eu já
sabia como fazer várias coisas e eu nunca tinha fritado um ovo, eu nunca tinha lavado uma roupa. E aí, assim, fui fritar um ovo, logo quando eu cheguei, falei, cara, eu não sei fazer isso, esqueci de colocar o óleo. Nossa. Né, grudou na panela, o ovo ficou preto e eu tirei uma foto. A minha primeira foto do ano de intercâmbio foi um ovo grudado na frigideira, porque eu falei assim, eu nunca mais vou passar fome e vou. Isso, nunca mais isso vai acontecer. Eu vou tirar essa foto porque é um lembrete para mim que que eu vou aprender a me virar e que isso nunca mais vai acontecer. Nossa. Né? Então, enfim. Aí passou quanto tempo nessa casa? Eu fiquei 4 meses. Tá. 4 meses nessa casa. Aí voltou pro Brasil. Não, eu fiquei 1 ano aqui. Ficou 1 ano direto, mudou de 1 ano casa. direto, 1 ano. E você vai conhecendo outras formas de estudar, você vai aperfeiçoando o idioma. E eu acho que no Brasil a gente, pelo menos a nossa geração, assim, a gente não tem uma ideia do quão é importante o espanhol. Sim. Né? E a gente reforça muito o inglês. Inglês eu penso que é obrigação já, né? O espanhol que tá sendo um diferencial que também tá virando uma obrigação. Exatamente. E a gente ficou com aquela ideia de que assim, é muito parecido, é igual. Eu sei falar. Eu sei falar, exato, mas assim, não é. E se eu pudesse dar um conselho, sabe, para quem está começando a vida na universidade agora, tem oportunidade de aprender um idioma, reforce o espanhol, aprenda um espanhol, faça um espanhol bem feito, porque para mim, saber o espanhol abriu mais portas do que saber o inglês. Para mim, na minha condição. Sim. Foi um diferencial, assim. Não, é engraçado você falar isso, porque no episódio anterior a gente falou com a Lisandra, que reforçou muito a importância do inglês. E no primeiro a gente falou com a Dilson, que é brasileiro, não comentou sobre idiomas, mas com certeza isso abriu portas para ele. Ele fez uma viagem de ponta a ponta no Canadá, então ele teve que falar francês também, além do inglês. O espanhol ninguém tinha falado e eu acho que raramente as pessoas falam hoje em dia, a não ser que você esteja inserido no mercado de trabalho ou qualquer coisa do tipo. Então ter essa visão da importância do espanhol foi muito rico para esse episódio desde já. Eu acho que eu mesmo não tinha pensado nisso, sabe? Sim, porque se você colocar num papel, assim, existem muito mais países que falam espanhol, muito mais pessoas que falam espanhol no mundo inteiro do que inglês. Sim, até na própria Europa, né? Não só na América Latina. Exatamente. Então, você tem uma vantagem nessa comunicação, porque, enfim, falar bem falado é raro, tá? E isso é uma coisa que muitos mexicanos, muitas pessoas que realmente são hispanohablantes, eles falam para mim, falam assim, nossa, mas quando eu falo com brasileiros que falam espanhol, parece que eles estão brincando comigo, eles não tomam isso muito a sério. Então, sim, para mim, no meu caso, foi uma vantagem e eu recomendo para as pessoas estudarem espanhol. Legal. Eu mesmo não tinha pensado, e até uma coisa, não sei se é o caso do público que está ouvindo o nosso podcast hoje, mas aqui no Brasil, principalmente, acho que você passou por isso. Na maioria das escolas, obviamente, tirando as grandes escolas, até nas grandes, inclusive aqui perto de onde eu moro, você tem aulas de espanhol, de inglês, só que ninguém leva a sério. Ninguém leva a sério. E acha que nunca vai precisar. É uma coisa que, se você é estudante, você está ouvindo isso agora, veja onde você pode chegar e a importância disso tudo, sabe? Exatamente. E eu acho super importante, assim, quantas pessoas com as quais a gente trabalha que são excelentes profissionais e acabam que não conseguem abrir porta porque não tem um inglês ou não tem um segundo idioma bem estruturado, ou que não sabe esse segundo idioma, sabe? E eu acho que qualquer hora, gente, é hora para reforçar isso, para aprender, para procurar um professor online e para dedicar tempo a isso, sabe? Eu acho que em qualquer momento isso vai te abrir portas, Sim. Independente da profissão que você tenha. Com certeza. No mínimo você aprendeu uma coisa nova, né? Exatamente. Aí você voltou do México ou você já ficou direto? Não, então, aí eu terminei, né, com 17 anos, voltei e falei, tá, agora
eu preciso saber o que eu vou fazer da minha vida. O que eu quero? Eu quero estudar jornalismo. Eu continuo querendo estudar jornalismo. Eu terminei o terceiro ano, né? Eu cheguei em agosto, no Brasil, em agosto. Faltavam 6 meses para terminar o terceiro ano. Fiz uma prova de requalificação, porque eu vim para cá e eu não vim estudar, né? Eu era ouvinte, então praticamente esse 1 ano que eu passei aqui, ele não valeu na escola. Então, no Brasil, eles dão uma prova de reclassificação e eu fiz junto com o cursinho essa prova. Aliás, eu cursei o segundo semestre e o terceiro ano já fazendo o cursinho. De volta pra tua cidade natal, né? Não, Não? Foi pra onde? a escola não me aceitou em Paraguaçu Paulista. E eu fiquei uma semana lá, eu voltei, fiquei uma semana, a escola falou, não, a gente não vai aceitar, se você quiser ficar aqui, você vai ter que voltar 1 ano. Aí um amigo meu que eu conheci aqui, que era de uma cidade próxima de Paraguaçu, ele é de Marília, ele me ligou e falou, vem pra cá. Vem pra cá porque eu achei um colégio que vai fazer a prova de requalificação e eu não vou precisar voltar 1 ano. Aí eu fui no mesmo dia. A minha mãe sabia de uma colega minha de infância que estava morando lá, ligou para ela e falou: Olha, a Sara pode morar com você? E eu sei que. Eu fui morar com ela, estudar em Marília. E aí, até eu chegar em São Paulo, eu fiz jornalismo no Mackenzie. Foi mais ou menos 1 ano entre me adaptar, terminar os 6 meses de cursinho com o terceiro colegial, me formar. Aí eu fiquei aí eu voltei para casa dos meus pais em Paraguaçu, fiz mais uns 4 meses de cursinho em Assis, que é uma cidade próxima. Deve ter sido um choque, né? Porque você viveu uma realidade diferente da que você estava acostumado e voltou para a mesma realidade, só que eu acho que uma pessoa diferente, né? E você sabe que é muito louco que quem ficou permaneceu a mesma coisa. Entendo o Para que mim, você quer dizer, sim. sabe, eu mudei muito. As coisas que eu vi abriram muito a minha cabeça, em vários sentidos, assim. E você volta e as pessoas elas estão simplesmente na mesma coisa, fazendo as mesmas atividades com as mesmas ideias. Então é estranho, né? A gente brinca, hoje eu tô aqui em Santos, né, litoral de São Paulo. A gente brinca que quando você chega na estrada de Santos, tem um monumento que é um formato de peixe, né? Uhum. A gente brinca que quando você passa o peixe, você entra na malhação, você tá no Projac. Então todo mundo sabe de todo mundo, fala de todo mundo, né? Eu entendo o que você quer dizer em relação a isso. Você fica. E eu nunca tinha me mudado nem de casa esses 16 primeiros anos. Era muito. A vida, assim, ela era muito estável, né? Sim, cômoda, né? Escola, estudar. Eu trabalho desde os 13 anos. Meus pais são advogados enfim, era tudo muito estável, né? Eu trabalho desde os 13 anos, fui secretária do meu pai, que é advogado, então desde os 13 eu já comecei a me envolver com direito, e é legal, eu acho que para você entender quem você é e o que você quer, eu acho que é muito importante você ter esses pequenos trabalhos, assim, sabe? Sim. Você ter essas pequenas experiências, adolescente mesmo, sei lá, eu tô criando, hoje eu não sei como os adolescentes devem trabalhar na internet fazendo aplicativo, então acho que isso é um pouco diferente do que na minha época. Mas foi muito importante eu ter desde cedo, meu pai me botar para trabalhar. Eu parecia a Patricinha de Beverly Hills, aquele filme, que o pai dela faz a mesma coisa e fala, dá uma lista para ela. Não sei se você já assistiu, mas quem já assistiu vai entender o que eu tô falando. Fala, olha, você tem que riscar aqui nesse documento todas as vezes que esse número ligou para esse telefone. Então era bem isso, sabe? Sim. Mas Aí
Você continuou em São Paulo ainda, cursando jornalismo? Chegou a Isso, aí terminar? eu passei em jornalismo, no Mackenzie, e logo no primeiro semestre eu percebi que, assim, cara, esse negócio de ser jornalista talvez não seja para mim, porque eu sou bastante tímida, não parece, tô falando aqui, né, sem respirar, mas eu sou bastante tímida, eu tenho vergonha de puxar assunto. Como é que eu vou entrevistar alguém? Né, como entrevistar, aí você começa a ter um contato mesmo, você fala, escrever, é difícil escrever qualquer conteúdo, qualquer frase que você vai escrever hoje, que a gente trabalha com comunicação, cara, é um trampo, é difícil, comunicação é um negócio que você precisa saber de muitas coisas para você conseguir se dar bem nessa área, você tem que entender um pouco de tudo, Tá. né? Eu acho que você sabe do que eu tô falando, assim. Sim, sim. Então eu comecei a ver que aquilo não era para mim. E tá tudo bem. Eu acho que muita gente descobre na faculdade que o que eu sonhei ser isso e agora que eu tô aqui parece que não é para mim. Mas continuei, fui trabalhar num site gospel, que Site era gospel? um site gospel, acredite se quiser. Nossa. Foi meu primeiro trabalho efetivamente em jornalismo. Nossa. Como é que foi essa experiência? Estranha, porque o site existe até hoje. É um site completamente assim de, de notícias duvidosas, no sentido político do negócio. Você vê que ele tem uma posição política muito clara ali. Tá. Não era um trabalho que eu adorava, era bem estranho, mas foi legal para, de novo, para reforçar que eu não quero ser jornalista, né? Mas sempre fui boa escrevendo. E aí, no meio, enquanto eu trabalhava nesse trampo e fazia faculdade, eu descobri a assessoria de imprensa. E foi realmente a assessoria de imprensa entender que empresas grandes também fazem merda. Pode falar palavrão? Pode, claro. Tá. Aquilo, assim, para mim, eu falei, puta, eu quero trabalhar nisso, eu quero trabalhar em comunicação empresarial. Isso você estava em São E Paulo. isso em São Paulo foi em 2007, ainda fazia faculdade, então comecei mesmo efetivamente o que eu faço hoje, acho que a assessoria de imprensa, ela foi meu primeiro trabalho que eu falei, é por aqui, sabe? É bem por aqui. Só que eu não tinha ideia que hoje eu seria consultora de planejamento digital, de projetos digitais. Assim, Sim. eu não tinha ideia, porque isso não existia em 2007. Não, tem razão. Vamos lá. Você estava falando um pouco da assessoria de imprensa, que foi a tua os teus primeiros contatos com o setor. Me fala um Com pouquinho isso. mais sobre isso. Bom, eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa em 2007. Eu nem sabia o que significava fazer um release. Nossa. E a sorte é que já existia o Google. E foi a minha primeira empreitada e excursão dentro do mundo da comunicação corporativa. E daí, Isso depois do site gospel. isso inclusive foi uma amiga muito querida que trabalhava comigo no site gospel, só que a gente tinha muita treta trabalhando junto. Ela viu a vaga de assessoria de imprensa publicada e mandou para mim, falou, eu acho que tem a sua cara. E, pelo amor de Deus, vai, porque a gente não se suporta mais. Então, eu falo que ela que achou, ela foi minha gerente de RH, sabe? Minha recrutadora. Sim. E aí é muito louco, né? Porque nessa estrada de começar com assessoria de imprensa e terminar
terminar não, né? Porque eu não estou terminando nada, mas no momento eu trabalho com consultoria de projeto de marketing digital. E se parar para pensar, de 2007 até hoje, né, nesses 13 anos, eu fui de assessoria, aí eu trabalhei com negociar mídia. Para quem não sabe, né, em 2007, naqueles tempos, 2007, 2009, eu não sei como está hoje, mas não era muito comum mídia online, como a gente conhece hoje, quem é da área, né? Você anunciar no Facebook, era o tipo de coisa que não existia. Então, eu trabalhei negociando mídia com revista Veja. Olha, eu tenho uma cara, ligava o cara de mídia da revista Veja na quarta-feira, falando: olha, minha contracapa tá vazia e tá pela metade do preço, quem você consegue encaixar? E dava eu ligando para os clientes. Olha, eu tenho 12 mil, a contracapa da Veja, assim, tá muito barato. Então, era um trabalho muito diferente, né, de uma assessoria de imprensa, assim, mas também já era um trabalho muito relacionado, se parar para pensar, com o que eu faço hoje, porque é performance, é você entender qual cliente você vai encaixar em qual veículo, né? E hoje isso é completamente online, pelo menos para o que eu faço, né? Eu entender com quem e onde, como o cliente vai se comunicar, em qual mídia, com quem ele vai falar e que tipo de conteúdo ele vai usar para conversar com o cliente. E aí eu cheguei onde eu queria, que depois desse trabalho, anos de assessoria de imprensa e mídia, eu consegui minha primeira vaga, assim, minha primeira oportunidade para trabalhar de social media. E era numa agência para atender, naquela época, o então 7º homem mais rico do mundo, que era o Ike Batista. Sim. E foi um laboratório, assim, Quais das insano. 90 empresas? Exatamente. Foi um trabalho insano, porque o Twitter, ele era super twitteiro, ele tinha, né, as 90 empresas dele, cada uma funcionava de uma maneira diferente. Era o começo o Facebook estava 2009, 2010, o Facebook estava no auge, estava começando, mas ele já estava muito assim, era novidade, todo mundo queria estar no Facebook, toda empresa queria estar no Facebook, toda empresa queria fazer sorteio no Facebook, então não tinha regra, né? Era uma época que era tudo livre, então a gente criava vários sorteios, participações, não tinha interferência da Caixa Econômica, sim, como tem hoje. Uma época muito feliz, diga-se de passagem, pros exatamente. Publicitários, né? Não pro consumidor. Exato, mas você sabe que eu acho que o grande problema que a gente tenta combater até hoje, digo, nós que trabalhamos hoje com mídia, enfim, com redes sociais, com marketing digital, é que essa época, até hoje a gente vive na ideia de que deu tudo, as coisas são ainda iguais, né? Sim. E que você colocar uma estratégia no ar no Facebook hoje em dia vai render 1 milhão de visualizações ou que você vai viralizar um vídeo. Então, eu acho que hoje a gente sabe, quem trabalha com isso sabe que as coisas não funcionam assim. Ainda existe cliente que chega para você que era uma moda um tempo atrás e fala, eu quero um viral. Ainda tem esse tipo de cliente? Graças a Deus, não. É uma coisa tão normal de ouvir, né? Fala, não, eu preciso de um viral para essa semana. E foi por anos, né, que a gente ouviu isso. Faz um viral, vamos fazer um viral. E aí, não, imagina, o cliente... Aí entrou até flash mob na história, né? Você lembra disso? Exato, eu passei por tudo isso. Então, foi um super laboratório. Era um cliente com dinheiro, né? E sabe o que é muito legal? Porque a gente não se falava ainda de home office. Né? O home office ele está na moda hoje, que muita empresa está tendo que se adaptar ao home office.
mas eu já fazia home office desde aquela época. Por quê? Porque eu acordava e a primeira coisa que eu tinha que fazer antes das 9 da manhã era enviar um reporte de monitoramento. Pois é. Então, entre o que eu acordar e enviar o reporte, então das 7 às 8, quando eu enviava o reporte às 8, 8 e meia da manhã, o bicho já estava pegando, sabe? Porque eu também, e eu acho que é insano você falar isso hoje em dia, mas quem fazia social media naquela época, cuidava de cronograma, também fazia monitoramento, né? A gente fazia de tudo. Não é tão insano. Eu entendo o que você tá falando, mas sim. É múltiplas funções de uma mesma pessoa. Numa mesma pessoa e em diferentes canais, né? E aí, imagina, o bicho já estava pegando, eu não tinha tempo hábil para eu terminar o relatório, entregar, tomar um café da manhã, me arrumar, pegar um ônibus e chegar na agência. Sim. Então eu ficava em casa. A agência pagava a internet, eu ia para lá umas 2 vezes por semana, quando ia, mas eu praticamente trabalhava remoto. Então, hoje a gente vai vendo, né? E a gente não valoriza, ou a gente tem uma outra ideia quando o negócio está acontecendo, a gente fala, ai, eu não tenho tempo de me deslocar, ou ai, eu tenho que ficar em casa, mas tudo isso já era uma preparação, e eu acredito muito nisso para hoje, assim, nada foi em vão. Sim. E você também, desde então, né, você vai tendo uma melhor noção de que, assim, quando você se trabalha em casa, você trabalha muito mais. Você não tem um controle. Aliás, você tem menos controle, né? Porque você está, digamos, mais disponível. Então, desde aquela época, assim, eu já comecei a aprender a dizer os meus primeiros nãos. Legal. Isso é Né? importante. Importante, super importante você falar, olha, não vai dar certo, não recomendo, porque a gente tem, né, quando lida com cliente, principalmente quando você é funcionário, empregado de uma agência, a gente sempre precisa ter um respaldo, né, de falar, olha, isso não vai dar certo. Falar isso para alguém, para o seu chefe, para o seu gerente, que eu recomendo que isso não dê certo. Então, foi ali que eu, em casa, tinha uma equipe que trabalhava comigo, mas ali eu comecei a criar a coragem de ver e falar assim: se eu fizer isso aqui vai dar errado, então eu vou falar não. Ou eu não posso agora, não vou te atender agora. Né? E eu lembro assim de uma situação que, como eu fazia monitoramento, eu lembro de um final de ano, de um Natal, que eu passei com o computador em cima da mesa, fazendo monitoramento. Então, hoje a gente sabe que assim, não vai acontecer, até porque, né, o que é urgente de verdade, assim, tirar uma empresa, tirar petróleo no Natal não é urgente, não é um aviso urgente. Enfim, várias coisas que a gente vai aprendendo e daí por diante, aí continuei o meu trabalho como social, me especializei, fiz um MBA voltado para a gestão da comunicação. Eu já sabia, já tinha uma ideia, aí, né, terminei a faculdade e tal, já em 2009, já tinha uma ideia de que, assim, em algum momento eu vou querer trabalhar com gestão. Então, eu fiz um MBA em 2011, de 2011 a 2013, em gestão da comunicação. Enquanto isso, eu trabalhei 5 anos só com clientes em social, só com clientes de saúde. Tá. Então, isso já me deu muito respaldo também. Trabalhar com saúde e trabalhar com direito, que são setores que exigem, que tem uma regulamentação de propaganda muito mais restrita, eu acho que também é uma vantagem, principalmente para estar começando, porque para quem está começando, porque são setores que a restrição faz com que você seja um pouco mais criativo, né? Sim. E aí, em 2013, eu descobri o inbound marketing. Fui a primeira funcionária da segunda agência de inbound marketing do Brasil. E eu tenho muito orgulho disso. E aí,
eu fui refinando os meus gostos, né? Quando eu conheci o que era inbound marketing, eu falei, nossa, eu gosto mais ainda disso. Sara, o que que é inbound marketing para quem está Inbound, chegando agora? inbound marketing, ele é um termo que relaciona a propaganda, entre aspas, mas vamos dizer assim, o conteúdo que a empresa produz sem que ela precise te bombardear com propagandas. Para quem não é do meio, né, o que a gente conhece como propaganda, ele é o outbound marketing, que é você ser alcançado. Então, você está no Facebook e você vê ali do lado um anúncio de uma empresa, ou você está assistindo a televisão e você impactado por um anúncio de uma cerveja, de uma cervejaria, de uma empresa de bebida. Isso é outbound marketing, que é você não procurou, mas ele está jogando essa ficha porque pode ser que você tenha esse perfil. Sim. O inbound marketing é o caminho inverso. É você fazer conteúdos que possam sanar a dor do seu potencial cliente, né? Então, se você é uma empresa sei lá, um laboratório que faz exames. E pensando nessa pandemia hoje, qual que é por que o seu potencial cliente, o seu potencial paciente, ele vai te procurar? Pode ser que ele esteja procurando por você, só que ele ainda não te conhece. Então, ele está lá procurando conteúdo sobre testes de coronavírus. E ele encontra você no Google, ou ele encontra você pela sua hashtag no Instagram, ou pelo seu conteúdo no LinkedIn, que você está dizendo que, assim, quais são os tipos de testes de coronavírus que existem e quais nós fazemos. Né? Então, ele encontrou o seu conteúdo, ele foi até você e não você foi até ele. Sim. Eu acho que essa é a explicação mais básica de inbound marketing, porque a partir daí, quando você começa a produzir conteúdos que sanam as dores e os problemas do seu potencial cliente, ele tem uma inclinação maior de virar o seu cliente, porque você está dando conteúdo qualificado para ele. Você está oferecendo conteúdo qualificado para ele. E é uma coisa bem nova, né? Relativamente nova, que nem você falou. Eu comecei a trabalhar com isso em 2013 e na época essa agência era a segunda no Brasil. Hoje muita gente faz isso. O Brasil tem uma empresa de automação de marketing que é a RD Station, que é muito grande, virou um troço gigantesco. Tem várias outras, né? Mas a RD ela foi a pioneira nisso. Então já tem muita empresa trabalhando com RD, muita gente já entende o conceito. Mas como toda novidade em marketing, todo mundo quer adotar quando fica sabendo. Isso vai ser ótimo para a empresa, né? Então eu entendi em toda essa jornada de que você não pode abandonar quando você quer fazer um marketing bem feito, comunicar com os seus potenciais clientes e melhorar suas vendas. Você não pode só abandonar um braço, né? Então, assim, você não pode só fazer inbound marketing sem fazer anúncios, por exemplo. Uma coisa puxa a outra, né? Sim, com certeza. E sentia a falta do México de alguma forma nessa trajetória? Ou o espanhol te ajudou de alguma forma nesse caminho? Então, a decisão e em todo esse trabalho, em toda essa jornada, sempre tinha ali os prospects internacionais que chegavam e eu era recrutada para fazer o briefing, para falar com o cliente. E a decisão de morar no México, na verdade, ela foi completamente emocional. Ela não teve um ponto de partida como eu achava que fosse ter, né, anos antes, profissional. Eu vim para cá por uma questão pessoal do coração, vou dizer como se eu fosse uma pessoa muito famosa que não quer abrir a vida pessoal, brincadeira, gente. Mas é isso. E aí aqui eu já tinha facilidade, né? Eu já trabalhava no Brasil
com home office. E aí eu falei, bom, eu vou mudar de país, eu vou continuar com os clientes que eu já tenho no Brasil e vou começar a abrir meu leque para atender clientes no México, né? Eu vou começar a procurar oportunidades para se trabalhar aqui. E aí é outro perrengue, porque a maturidade, o Brasil tem uma maturidade de comunicação que muitos países da América Latina não têm. A gente se acha um mercado atrasado, a gente se acha que a gente está muito atrás dos Estados Unidos, mas assim, não é bem assim. A gente tem um pouco de síndrome de vira-lata nisso também. A gente é muito bom em comunicação. Sim. Tanto que nessa vinda para cá, eu notei que tem muitas empresas que desistem das agências daqui e optam por uma agência ou por fornecedores que são brasileiros e que possam atender o mercado internacional. Então, uma multinacional, por exemplo, muitas vezes ela opta por mudar, minha agência no Brasil atende muito bem, eu vou tirar da minha agência do México e a estratégia vai para minha agência do Brasil. Sim. Né? Sei bem o que você está falando, sim. Com certeza. Não é a mesma coisa, a qualidade não é a mesma, a vivência não é a mesma. Não que não possa ser, mas o estilo de trabalho dessa agência não permite que as pessoas troquem essa cultura também, né? Para poder melhorar. Sim, então, para você ter uma ideia, eu cheguei aqui em 2017, gente, eu não lembro mais, 2017, eu acho? Foi 2017. E comecei nessa minha incursão nessa minha busca por clientes, mas eu via que eu falava coisas que não era uma realidade aqui. Sabe? Não, assim, não, para que eu vou fazer um blog? Que coisa mais ultrapassada. Então, e eu lembro que eu fui assistir uma palestra aqui da HubSpot. E é um mercado super importante, o mercado de marketing, principalmente aqui de Tijuana. Eu acho que ele tem um potencial muito maior, por exemplo, que o mercado da Cidade do México em relação a prestar melhores serviços e bater de frente com o mercado dos Estados Unidos. Tanto que aqui tem muitos programadores, muitos designers que, pelo preço e pelo bom serviço, acaba sendo primeira opção de muitas empresas que estão aqui em San Diego, por exemplo. Podemos dizer que Tijuana é o Vale do Silício do México, então. Olha, eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu sei que em muitas coisas eu acredito que ele seja um pouco mais avançado do que outras partes do que o centro do país em relação a isso, sabe? Que tem essa vantagem. Em relação ao Brasil, eu sei que é uma pergunta muito abrangente, porque depende muito do profissional, do segmento e tudo mais, mas você mesmo, você sente que dentro da tua área, ou você se destaca ou fica abaixo de algumas pessoas quando muda? Como é que funciona isso? Olha, quando eu cheguei, eu senti que a gente não estava falando a mesma língua. Tá. Sabe? Que a maturidade de projetos digitais ela não existia. E eu falei, talvez agora não seja o meu momento, sabe? E tá tudo bem também você chegar, avaliar e falar, se eu tentar apostar nisso aqui agora, vai me tomar muito tempo, né? E muito desgaste também. Então é melhor eu esperar que o momento amadureça, eu posso esperar que esse momento amadureça, e quando ele estiver um pouco mais maduro, as pessoas estiverem mais maduras para se abrir e falar sobre isso e apostarem nisso, é o momento de eu me aproximar de novo, né? E de eu oferecer realmente essa consultoria. Sim. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Não, mas assim, na minha visão, foi essa, sabe? Agora que eu vejo
que o mercado está um pouco mais maduro do que naquela época e já começa a perceber uma possibilidade de movimentação em relação a isso. E tem uma aceitação como a gente vê em maior ou em menor escala para os dois lados, dependendo do país da Europa ou até nos Estados Unidos. Eles têm uma aceitação ou rejeição tanto com brasileiros quanto com qualquer tipo de nação para fazer trabalho em conjunto? Não percebo isso, sim. Não percebo. Eu vejo que são bem abertos em relação a isso. Legal. Antes de ir para a última parte aqui do podcast, eu sei que você está nos últimos minutos. Me fala um pouquinho. É uma coisa que eu tenho uma dúvida pessoal mesmo, até que nem eu comentei da Lisandra, que a gente falou de Gibraltar, algumas curiosidades que eu nem sabia que existia. Da mesma forma, eu não tenho uma visão na minha cabeça de como é morar em Tijuana. Você consegue resumir em poucas palavras como que é a vida aí? Nossa, eu acho que isso. Eu tenho muita vontade de fazer uma palestra só sobre a vida aqui, porque é um negócio muito doido. Quando eu vim para cá a primeira vez, era aquilo que eu te falei, né? Welcome to Tijuana, sexo, drogas e marihuana. Então, era, na época, a fronteira mais visitada diariamente do mundo, pela facilidade. A avenida principal, ela era cheia de zonas. Zonas é uma coisa muito... Eu não sei nem se usa mais essa palavra, mas ela é muito... Eu lembro, assim, do meu pai falando essa palavra. Casas de prostituição, né? Exatamente. Ambiente de entretenimento adulto. Inferninhos, assim, inferninhos. Era cheia. E com essa primeira família que eu morei aqui, eles tinham várias lojas de lembrancinhas turísticas da cidade. Então, era uma avenida, a avenida ainda existe, que era assim, uma casa de lembrancinha, uma casa de massagem, uma casa de table dance. Ou tudo junto. Era basicamente isso. E pulsava, sabe? Porque nos Estados Unidos, aqui em San Diego, na Califórnia, a maioridade são 21 anos. Tá. E então, o que é mais fácil? Pô, se o cara tem 18, ele vem pra cá fazer festa. Claro. Né? Quem não faria isso, gente? Então, e a cidade oferecia isso, a cidade oferecia essa abundância, né, de diversão. E era uma coisa, assim, explodiu minha cabeça, porque eu não tinha noção de que eu fosse ter essa vivência em um lugar que na época hoje as coisas mudaram muito, assim, hoje eu consigo enxergar Tijuana como um lugar, uma cidade mesmo. Antes eu entendia aquela, assim, eu não tinha muita opção de loja, eu não tinha muita opção de cinema, porque era muito mais fácil as pessoas irem para os Estados Unidos. Então, imagina assim, que final de semana você cruza uma fronteira e vai para o shopping nos Estados Unidos. Sabe? Então eu sentia uma coisa muito estranha, assim, falei, nossa, mas como assim? Eu não tenho uma opção, tudo que eu preciso fazer nos Estados Unidos, e às vezes eu fico meio de bode aqui, porque ainda é um pouco assim, as pessoas aqui criaram essa cultura de que assim, eu vou comprar a ração do meu cachorro, eu vou cruzar até os Estados Unidos para comprar ração de cachorro. E para mim isso é inviável, sabe? Porque você às vezes demora 2 horas para cruzar uma fronteira. Imagina, 2 horas, é igual a gente ficar 2 horas em São Paulo no trânsito. Assim, para mim não rola, é perder meu tempo. Claro. San Diego é uma cidade que você precisa fazer tudo com carro, não tem um transporte público legal, então aí, né, voltando aqui, hoje a cidade tem outro contexto. Essa rua, essa avenida hoje, ela tem lojas, tem cafés, tem lojas, mudou muito a cara da cidade. Hoje a cidade é reconhecida como a gastronomia da cidade é muito reconhecida. A comida aqui não tem o melhor no México. Não, assim, eu viajei o México inteiro, de ponta a ponta.
E eu posso dizer, sem medo, você não vai comer uma comida tão maravilhosa como a que você come aqui. E isso você vê também porque tem muita gente de San Diego que, na hora do almoço, cruza para vir aqui comer. Então, você entende que tipo, o turismo mudou. Se antes era um turismo de festa e até de prostituição e de bebida e tal, hoje as pessoas vêm para cá na hora do almoço para comer, para comprar em algumas lojinhas que vendem coisas diferentes, tipo artesanato, que não tinha era um artesanato muito mais grosseiro na época que eu morei aqui, sabe? Então a cidade ela se transformou muito, né? Hoje acho que a minha cachorra vai latir. Hoje ela vai latir, peraí. Sem problemas. Bom, e essa cidade hoje ela se transformou muito, né? Então o fluxo migratório aqui hoje também ele tá no centro da discussão, porque eu não sei se você sabia disso, se em algum momento eu cheguei a conversar contigo. Antes quem vinha para cá eram os mexicanos, né? Para ter essa do resto do país, claro, para ter essa oportunidade de tentar uma vida melhor nos Estados Unidos ou ganhar em dólar, fazer um trabalho aqui em dólar. Então tem a cidade foi se formando por pessoas que não são nativas daqui, né? Elas são de outros estados. E hoje, principalmente a partir de 2016, com essa mudança de governo nos Estados Unidos do Trump, do Obama para o Trump, a cidade recebeu uma caravana de haitianos entre 2015 e 2016, que são os haitianos que foram para o Brasil. Vieram, eu não sei, entre 30 a 50 mil pessoas. Nossa. E hoje eles formam uma comunidade aqui. Hoje existem já crianças que são de descendência haitiana, mas que são tijuanenses, que são mexicanas, né? E é muito engraçado participar dessa transformação, porque também não é uma cidade, não é um país com com escravos ou com uma cultura afro como a gente tem no Brasil e nos Estados Unidos, né? Mas hoje hoje antes eu não via nenhuma pessoa negra aqui em Tijuana que não fosse americana. E hoje isso abunda, né? Que tem os haitianos e veio a caravana e eles foram muito bem recebidos e se estabeleceram aqui. Você vê muitos deles já têm comércio, trabalham nos restaurantes e a cultura ela começa a se transformar também. E também no ano passado, em 2018, veio uma caravana da América Central. El Salvador, Honduras, Nicarágua, também em busca de melhores oportunidades, e alguns foram ficando. Então, é isso, assim, é um lugar onde muitas coisas acontecem. Nossa, que incrível saber tudo disso. Não imaginava. Acho que metade das informações eu não sequer saberia como procurar no Google, sabe? É muito importante saber de tudo isso, até pra mim que eu tô pensando numa internacionalização da minha empresa, sabe? Sim, e é muito interessante você saber como cada lugar, cada público funciona de um jeito, né? E o Brasil, por exemplo, é um país gigante e as marcas, umas marcas se estabelecem com melhores produtos, com alguns produtos no Sul, outros produtos no Nordeste. Sim. Acho que a gente tem o case do Guaraná Jesus, né? Que é uma iguaria que saiu do Nordeste. E aqui é a mesma coisa, mas com o plus de que você pode explorar os Estados Unidos, você tem um público né, de outras etnias aqui, então é uma coisa que assim tudo vai se misturando e tudo isso dividido por um muro, né? Que existe. Exato. Existe. A gente acha que é uma loucura. Que o Trump, que é novidade da cabeça do Trump, mas na verdade desde 2003, quando eu vim para cá pela primeira vez, o muro já existe.
e ele divide o território. Não vou nem entrar nesse mérito, mas só comentando que atualmente deve estar muito pior, né? Em que sentido? Da aceitação à imigração, ao próprio muro. Sim, eu percebo que o número de pessoas que são, não são os refugiados, mas que são os deportados, eles mandam para cá. E assim é uma situação difícil. Não vou nem entrar nesse mérito porque renderia mais um episódio. Mas, exato. Sá, pra te liberar nesses últimos minutinhos que você já tá estendendo com a gente, me fala um pouquinho do que você faz hoje. Você tem uma proposta, não posso dizer de empresa, que você atua por você, né, como consultora. Sim. Mas bem parecida com a nossa, que nem eu falei, você serviu como grande parte da inspiração do Grupo Freela e eu queria que você falasse dessa importância de entregar o que o cliente de fato precisa, fazer uma consultoria personalizada e onde que as pessoas podem te achar, se elas quiserem te acionar em algum momento. Bom, eu sou consultora de projetos de marketing digital. O meu trabalho é entender qual é a necessidade do cliente e desenhar, né, as estratégias em qual ele deve apostar, e a partir daí eu consigo, conversando, desenvolvendo quem que é a marca, quem que são esses potenciais clientes, que é o que a gente chama de persona, eu consigo encontrar para ele a melhor maneira dele fazer isso, né? Então, que seja indico para, olha, quem consegue fazer isso para você é o grupo do Bruno, é o Freela. Eu vou te botar em contato com eles e a gente segue nessa operação, né? A gente já trabalhou várias vezes assim, de tipo, eu faço a estratégia aqui junto com você e a gente vai Inclusive, trocando essa desculpa te figurinha, interromper, né? uma curiosidade, acabei não comentando, Vai nós trocando do essa Grupo bola. Freela e a Sara fizemos um projeto de lançamento de uma marca na Flórida, né? Uhum. Nossa, estava lembrando disso agora, de Há uns 2 anos também. E você também está tocando campanhas de inbound marketing ou atuando mais na consultoria estratégica? Eu toco a campanha, mas desde a estratégia. Assim, eu acompanho, eu corrijo, Sim. eu reviso, mas eu não opero. Então, eu faço só mesmo a questão de consultoria e estratégia. E planejamento, né? Eu faço entrego o planejamento para o cliente já pronto para operar e ele escolher com quem ele quer trabalhar, como ele quer trabalhar, e eu ajudo ele nessa proposta. Eu estou montando a minha marca, né? Porque, como você falou, eu sou uma consultora, não sou uma marca, mas eu acho que a gente precisa se organizar e se tornar, enfim, cada dia mais profissional. A abrangência vai A ficando Cearon. maior, né? Isso, e a Cearon, né, que vai ser a minha marca. Você me encontra atualmente pelo meu e-mail, Tá. que é o sarapereiramorais@gmail.com. Sara com H, né? Com H, isso. Sara com H no final, Pereira Moraes, Moraes@gmail.com. @gmail.com. Isso. Super E no LinkedIn. Como? Sara? Como Sara Pereira de Moraes. Sara Pereira de Moraes também. Também. Perfeito. Sara, muito obrigado por ter topado, por ter estendido o seu tempo, por ter tolerado o meu atraso e os problemas de produção e principalmente por ser uma inspiração para mim. Foi um prazerzaço poder conversar com você e entender um pouquinho mais disso tudo. Eu que agradeço, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha sido proveitoso e bora para a próxima. Estou à disposição, Bru. Com certeza. Em breve espero que a gente possa atuar juntos novamente. Combinado. Muito obrigada. Obrigado a você. Um beijo. Beijo. Esse foi o terceiro episódio do FreelaCast, pessoal. Falamos com a Sara, que está localizada em Tijuana, no México. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados na próxima.